Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alicia Pilger e hoje estou aqui para fazer uma breve revisão de literatura para o vestibular da PUC do Paraná de 2023 com vocês. Vamos começar retomando quais são os títulos que estão sendo cobrados. São esses três: Nelson Rodrigues com seu Anjo Negro, Ferreira Goulart com Dentro da Noite Veloz e Conceição Evaristo com seu Ponciá Vicêncio. O que a gente percebe é que a PUC fez uma escolha bem sábia de utilizar cada livro com cada gênero, pensando nessa divisão clássica, que a gente tem um teatro, poemas e um romance. Vamos começar com Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, por ser a obra mais velha. É uma peça teatral, ela foi publicada em 1946. Então, quando a gente considera as divisões entre escolas literárias, a gente está falando ali da geração de 45, o que seria a terceira geração do modernismo brasileiro, pós-moderno. Essa peça ela é dividida em três atos e ela apresenta a estrutura clássica da tragédia, porque a gente percebe o coro, que são, nessa peça, as senhoras negras que estão ali tanto no começo, introduzindo, falando da morte da criança, quanto fazendo algumas avaliações, porque esse é o papel do coro em relação a Virgínia. Então, a transição entre cenas e atos se dá com a presença desse coro. E a gente tem também a questão da tragédia, porque é tudo trágico. A gente tem muito pessimismo aqui dentro. E, como é uma peça teatral, nós temos a presença de rubricas, que são essas descrições sobre como é o cenário, o que acontece no movimento dos personagens. Afinal, peça teatral é feita de rubricas junto com os diálogos. Então, nas rubricas, a gente tem acesso, né, às descrições. E, por meio delas, a gente tem que o cenário é bem expressionista, ele é bastante pequeno. A gente tem, eu coloquei aqui no próximo slide, uma montagem. Nós temos o coro, nós temos o primeiro andar e o segundo andar com a cama, o quarto do casal, certo? Então a gente consegue ver que é tudo meio expressionista porque não sabemos quando se passa, onde se passa, é simplesmente uma casa muito linda, muito grande, com muros, tudo fechada para que ninguém possa entrar, assim como a presença de um mausoléu de vidro que seria uma espécie de prisão para o Ismael e Ana Maria, mas que no final a gente vai ver que é uma prisão só para Ana Maria. Quais são os principais temas aqui? A negritude. A gente tem o racismo, mas uma perspectiva que o Nelson Rodrigues mostra, que é o racismo do próprio negro em relação à própria cor. Porque o personagem principal, que é o Ismael, ele odeia ser negro. E ele tenta fazer de tudo, inclusive ele estuda, ele se torna um grande médico para justamente se tornar melhor que os brancos. E o que o Nelson Rodrigues também fez com essa personagem foi mostrar uma representação diferente do personagem negro. Diferente do que? Da tradição, contra esse gaiato, contra o subalterno, de como os negros eram representados. Então a gente vai ter o personagem principal, que é esse anjo negro, esse homem malvado, que é o Ismael. Ele é negro, odeia a sua própria cor e ele faz de tudo para ser rico, independente, inteligente. Não à toa ele mora nessa mansão. Ele é casado com uma mulher branca, a Virgínia, que nós descobrimos ao longo da peça que ele violou sexualmente porque ele queria dominar uma branca, considerando essa raiva que ele tinha da sua negritude. O Ismael era um médico, ele era muito rico e ele tratava da família da tia da Virgínia. E ela tinha 5 filhas. Uma delas estava noiva. Só que um dia o noivo beijou a Virgínia, que era prima, que tinha morado lá com elas porque os pais morreram. Então, nesse momento, uma das primas, que era a noiva, a única noiva, porque as demais eram solteironas, ela se suicida. Então, a tia, para se vingar, fala para o Ismael entrar no quarto da Virgínia e violá-la. Só que nessa violação, a tia não fica satisfeita enquanto uma vingança. O Ismael acaba casando com a Virgínia e a gente percebe que a cama
onde foi feito o ato de violação, do estupro, nunca foi mexido. O Ismael fazia com que todo mundo deixasse ele lá intacto para que aparecesse, né, esse prêmio de ele ter conquistado e de ter violado uma mulher branca. Eles vão ter uma série de filhos, são 3 filhos que vão ser mortos. A gente vê que começa já com velório, que senhoras do couro estão falando sobre a dor da perda desse menino que era negro, que era mulato, que era mestiço. E a gente vai descobrir, isso é bem importante, que era a Virgínia que matava. Os 2 primeiros ela matou envenenado e o terceiro ela colocou a mão na boca da criança para não gritar e jogou ele na água, então ele morreu afogado. O Ismael, ele sabia que era ela que matava as crianças, mas ele não falava nada, porque ele também tinha raiva de que as crianças nasciam negras. Quando a gente começa a leitura da peça, que começa justamente no enterro do terceiro filho, que a Virgínia não vai, ela é trancada dentro do quarto, porque o Ismael sabe que seu irmão, o Elias, que é branco, irmão de criação, porque a mãe dele, que era negra, que ele odiava por ter passado a cor para ele, se casou com o pai do Elias, que era branco, italiano. E o Elias, ele era loiríssimo e branquíssimo. Com muita raiva do irmão, quem ele sempre bateu, o Ismael, tratando uma doença dos olhos, troca o remédio propositalmente e acaba secando o irmão. Quando ele chega para o enterro e fala que a mãe do Ismael havia passado, estava lá no seu fim, e havia passado a maldição, o Ismael tranca a Virgínia no quarto porque ele não quer que ela tenha contato com nenhum homem. Só que ao ter contato com a Hortência, que era uma mulher negra, porque ele só deixava negros entrarem na sua propriedade para limpar a casa, e entra no quarto da Virgínia, a Virgínia consegue dar dinheiro e convencer a Hortência a abrir a porta, porque a Hortência ela deixou escapar que o seu Ismael não permitia que abrisse a porta, justamente porque tinha o seu irmão, o cego. Então a Virgínia faz de tudo, ela seduz o Elias, eles têm um intercurso sexual e simplesmente ela diz: fuja, vai para fora porque eu não gosto de você. Ela usou o Elias para ter um filho branco. Quando Ismael descobre isso por causa das suas tias e das primas que querem se vingar ainda mais, ele decide que a criança vai nascer. E como a Virgínia precisa provar que não ama o Elias, ela diz: olha, ele é ingênuo e ele não fugiu como eu falei, ele está no quarto lá embaixo. O Ismael pede que ela busque o irmão, fingindo obviamente que o ama. Então, quando eles voltam para o quarto, o Ismael com um tiro mata o Elias. Então a gente percebe que existe muito pessimismo e muita tragédia mesmo, muita vingança. 9 meses se passam, o Ismael promete que agora quem vai sofrer vai ser o filho da Virgínia com Elias. Só que quando a criança nasce, é a Ana Maria, é uma menina. Qual que é o problema de ser uma menina? Eles estavam esperando o menino porque antes de morrer, o Elias falou para a Virgínia: quando tiver meu filho, durma com ele, ame ele como se fosse eu. Então a Virgínia estava esperando esse homem branco nascer para poder amar de uma maneira incestuosa seu filho. Só que nasce a menina, então Ismael fica apaixonado e trata como uma filha. A partir desse momento, ele fica, nas primeiras semanas, sempre na frente da criança para que ela se acostume com esse rosto negro. Mas chega um momento que ele coloca ácido no olho da criança, justamente para que ela não possa ver nada. E a gente vai descobrir que ele fez toda a cabeça da Ana Maria, porque a Ana Maria acha que ele é o único branco do mundo, enquanto que todos os demais homens eram negros e feios, já que essa é a visão racista do Ismael. E um dia, a Virgínia quer conversar com a Ana Maria, porque ela nunca teve oportunidade de ficar um minuto sequer com a filha cega,
sem a presença do Ismael. E a gente sabe que o Ismael fez a cabeça da Ana Maria a ponto de ela amava demais o Ismael. Então, nesse dia, quando a Virgínia conversa com o Ismael, ela convence o marido a deixar que a Virgínia, a mãe, conte a história para Ana Maria. Então, ela tem 3 noites. Em 3 noites, ela fica com a Ana Maria, conta sobre o Elias, conta que o Ismael não é seu pai, conta que o Ismael é o único homem negro daquela região ali, que os outros homens são brancos. Fala que elas podem fugir juntas. E ela vai levar para uma casa onde a filha da Hortência, que a gente sabe que é prostituta, havia fugido, que tinha 300 mil homens, homens até da Noruega, que eram brancos. Ana Maria não acredita e diz que ela ama Ismael, inclusive como se fosse um marido. Então a gente fica nessa, será que ele teve um intercurso sexual com a sua filha? Ou será que é só o desejo dela? Eles afirmam que sim. Então a gente consegue ver que tem um casal incestuoso entre Ismael e Ana Maria, certo? E quando Virgínia termina esses 3 dias contando a história, a filha não acredita nela, então ela percebe que ela ama Ismael porque ela não quer dividir com a filha, Ana Maria, o seu marido. Portanto, ela conversa muito com Ismael, isso já no final da peça, e fala: Olha, Ismael, eu descobri que eu amo você. Porque ela sempre odiou os filhos, ela matava os filhos, matava ele, até porque ele havia violado, ela odiava a vida dela. E aí o que a gente percebe é que ela consegue convencer o Ismael de que precisam ficar juntos. E o mausoléu que ele criou de vidro lindo, maravilhoso, para que ele e Ana Maria fiquem juntas, porque o Ismael havia expulsado a Virgínia da casa. O que é que eles fazem então? Eles levam Ana Maria para o mausoléu e trancam para que ela morra sozinha, para que eles fiquem juntos. Então, no final, a gente tem Ismael e Virgínia juntos, porque os dois são 2 criaturas horríveis. Eles matam os 3 filhos, porque o Ismael vê e não faz nada. Juntos matam Elias e trancam a Ana Maria dentro desse mausoléu. É uma peça fortíssima que tem uma tragédia bizarra nessa família disfuncional. Vamos agora para De Dentro da Noite Veloz. Esse é um livro de poemas que ele foi publicado em 1975. O Ferreira Goulart ele foi exilado em 1971 em Buenos Aires. Então esse livro ele é publicado fora. E a gente tem 42 poemas que foram escritos entre 62 e 72, então é uma década de poesia. A gente até consegue perceber a menção a alguns anos. Tem um dos 2 poemas que são maio e agosto de 1964, que é o ano do golpe militar no Brasil, e ele tematiza essa ditadura militar, inclusive tem um poema que chama Exílio, sobre a própria experiência. A gente percebe, porque a história do percurso poético do Ferreira Goulart é que ele era concretista, mas ele decide simplesmente deixar o concretismo, porque ele discorda dos irmãos Campos de que a poesia tinha que ser simplesmente esse verbo vocovisual. Então Ferreira Goulart cria o neoconcretismo, então ele usa versos livres, raramente aparecem rimas. Quando aparecem, a gente percebe que às vezes tem um tom irônico, e elas não são rimas totalmente calculadas. E ele faz essa estrutura concreta com a temática que é crítica. Então a gente vai perceber que ele está fazendo crítica social o tempo todo, porque ele defende que a poesia precisa falar sobre a realidade do mundo. O título, isso é bem importante, é de um poema longo que se chama, obviamente, De Dentro da Noite Veloz, que ele faz uma homenagem ao Che Guevara, ao seu momento da sua morte. A gente vai ter os poemas que são muito engajados, temática existencial também, uma existência de um sujeito que é totalmente dialogado com a sociedade. E é muito forte o caráter político, até mesmo no poema que a gente percebe claramente a presença do amor
O amor é político e tem menções a fatos da realidade. A ponto de pessoas falam que esse livro ele é panfletário, como se cada poema fosse mais um manifesto do que um poema. Só que essa leitura ela pode ser considerada inadequada justamente pelo fato de que a gente tem uma presença muito forte da metalinguagem. O Ferreira Goulart, o tempo todo, ele fala da escrita da própria poesia. Então, são dois elementos muito importantes: a crítica social, junto da presença da própria escrita do poema. No poema Agosto de 1964, o finalzinho, a gente tem o seguinte, ó, um poema, uma bandeira. Isso aqui resume a presença da metalinguagem, assim como a presença do panfleto, a presença da defesa política. Eu coloquei aqui uma série de poemas que são bastante famosos. Meu Povo, Meu Poema, poema brasileiro que a gente vai analisar, Bomba Suja, que fala da diarreia, é considerado um dos mais fortes, porque ele vai colocar a temática da diarreia não só como nojento, mas como um problema social. Afinal, pessoas morrem por causa da diarreia. O Açúcar, que ele fala sobre as distinções entre consumir o produto que é branco, como que foi produzido, não foi pelo dono da mercearia, não foi por ele, poeta, que está adoçando sua vida, mas foi feito por homens que não são brancos, que têm uma vida amarga, que não é igual o açúcar que eles produzem em em canaviais, assim como em indústrias. Ele também fala do exílio, a gente percebe várias menções a questões políticas da época e também o não a vagas. Vamos ver aqui então alguns poemas para que nós vejamos a forma como ele trabalha. Então, esse aqui é o poema brasileiro. A gente tem um longo poema, aqui é um print que eu tirei da internet. A gente precisa considerar que isso aqui é uma nova estrofe, tá? Então, nós temos 3 estrofes. E é basicamente uma técnica do ready-made. O que seria o ready-made? Isso aqui é uma herança da primeira fase do modernismo brasileiro, porque ele pega uma notícia de jornal, um fato, uma manchete, e ele vai cortando e fazendo ritmos diferentes. Então, é concretismo, modernismo junto com crítica social. Olha lá então, ó. Eu vou ler propositalmente fazendo as paradas propostas pelos versos. Então, nós temos lá. No do Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 A ênfase na informação na quebra mostra a tragicidade do que é a mortalidade infantil. E o título explicita que é uma realidade brasileira. Está falando do Piauí, mas a gente consegue perceber, inclusive na bomba suja, que fala de diarreia, em outros lugares, certo? Então, essa quebra modernista, ela deixa ainda mais de indignação o caráter do poema. Então, esse é um poema que mexe com a estrutura, com o ready-made e com a crítica social. Vamos para o Não há Vagas. Ele escreve o seguinte: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação. Do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada, em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede,
nem cheira. Ele faz uma crítica à própria poesia, escrevendo sobre literatura ao mesmo tempo, sobre uma realidade de que não há vagas, um desemprego estrutural. Nada de realidade cabe no poema. O feijão não cabe, porque tem preço. O arroz também, porque tem preço. Não cabe a sonegação de todos os produtos que a gente precisa comer. Não cabe o trabalho também. Por que não há vaga? Só há vaga para homens sem estômago, que não passa fome, porque não precisa lidar com a realidade. Também a mulher de nuvens, não a mulher que precisa trabalhar e precisa comer, e é fruto sem preço. Por quê? Muito da tradição literária não trabalha com a realidade. E ele conclui o poema, senhores, nós que estamos lendo aqui, o seu vocativo não fede nem cheira, não faz diferença porque não é engajado. E a poesia dele faz o contrário, existe uma ironia. Ele coloca o preço do feijão, ele coloca o preço do arroz, a sonegação, o operário, a vida, a tristeza da vida do trabalho, e ele mostra que existe sim vaga para falar desses problemas e não só de uma literatura que fala do mundo bonito, da arte pela arte. Ou seja, o Ferreira Goulart, ele trabalha de uma maneira bastante diferente em cada poema, trabalhando com a estrutura, às vezes aparecem rimas, às vezes não, mas em primeiro lugar está sempre a questão da crítica social. Vamos então agora para Ponciá Vicêncio. É o primeiro romance da escritora contemporânea Conceição Evaristo. É uma narrativa em terceira pessoa e a gente percebe o discurso em direto livre, porque o narrador fala e a gente tem perguntas e pensamentos em alguns períodos que a gente percebe que são pensamentos dos personagens. Esse livro tem uma linguagem muito poética, porque é uma poesia, tem uma subjetividade e também a presença, e essa é uma marca da Conceição Evaristo, de palavras compostas, por exemplo, vozes ecos, ou quando o vô Vicêncio está, né, chorando na sua tristeza, no seu surto, chorando e rindo. Por quê? Porque ele faz essas duas coisas juntas. Então ela cria esses termos, por exemplo, vozes ecos. É a voz que fala, mas também é o eco passado, é o eco da história. Porque a gente tem o diálogo entre o passado e o presente na vida dos personagens. E toda a construção desses 47 curtíssimos capítulos é pelo tempo não cronológico. Então, essa narrativa não é linear. Nós temos a infância da Ponciá, daí a gente vai para o presente, daí a gente volta para a infância, vai para o presente, o tempo todo. Porque isso é um romance de formação. É a formação da vida da Ponciá Vicêncio. Entre os temas mais importantes que nós temos aqui é a identidade negra e a valorização. Então, é diferente da perspectiva do Ismael, do Anjo Negro. Aqui nós temos uma visão positiva da população negra, a presença da diáspora, ou seja, que a mudança, assim como as pessoas de origem africana saíram da África e foram escravizadas no Brasil, a família da Ponciá Vicêncio também tem essa mudança de local. Tanto o pai e o irmão que vão trabalhar lá na Terra dos Brancos, quanto a Ponciá, com 19 anos, vai para a cidade, o irmão depois vai atrás, e a mãe vai atrás. Então tem esses movimentos, mas como a gente tem o ponto positivo, eles retornam. Então eles voltam para sua terra unidos. Temos a presença da violência doméstica como tema, porque a Ponciá ela casa com um homem, com um pedreiro, a gente não tem acesso ao nome desse homem, e ele bate nela porque ela está parada, ela não consegue reagir, e ele acha que fazendo isso inadequado, ele vai conseguir tirar alguma reação dela. Tem a temática, a crítica muito boa do racismo estrutural, porque a gente percebe que a escravidão ela permanece de diferentes formas, inclusive na miséria. Porque os brancos, eles fingem que estão libertando as pessoas escravizadas. Por exemplo, a Ponciá não conseguia lidar com o próprio nome, Vicêncio. Por quê? Porque não era o nome da família, era nome em branco que havia tido como posse o seu vô, o vô Vicêncio, porque ele era propriedade da família branca Vicêncio.
E esse Vicêncio Branco, ele, ao libertar, por causa da Lei Áurea, a família do vô Vicêncio, o que ele faz? Ele dá terra para os negros escravizados morarem ali do lado e continuarem trabalhando. Será que eles foram libertos? Eles até receberam um papel, mas em geração a geração esses papéis dados como registros daquela terra foram sendo retirados novamente. Então a gente percebe que não houve essa abolição. O racismo ele permanece e a exploração das pessoas negras permanece. Também tem essa arte do barro ancestral. Por quê? Porque é o que guia a Ponciá e que ata sua vida a da mãe e a do vô e da região onde eles moravam no campo. E tem o contraste entre cidade e campo. A cidade como um lugar que promete ter uma esperança, mas quando vai para lá, a polícia descobre que, na verdade, não tem esperança nenhuma, porque os negros são explorados tanto na cidade quanto no campo, de formas diferentes. Quais são as personagens principais? Ponciá Vicêncio, que é a personagem formada, que a gente acompanha, o narrador ele é bem centrado nela, assim como o seu irmão Luan José Vicêncio. A Ponciá, quando nasceu, ela lembrava do seu vô, embora o vô tenha morrido antes dela conseguir andar. E quando ela começou a andar, todo mundo ficou meio estarrecido porque ela estava andando igual o vô dela, que andava para baixo e ele tinha um braço cortado na sua tentativa de. Ele ficava de cara que seus filhos porque ele era escravizado, que seus filhos do ventre livre tinham a mesma condição dele. Então ele tentou, simplesmente, ele matou a esposa, fez um assassinato e foi se suicidar. Mas ele não conseguiu se suicidar, então só perdeu o braço. E a partir desse momento que ele enlouquece, ele começa a rir e chorar junto. Ele treme, ele anda, porque ele está muito velho, corcunda. E a Pulsear, quando começa a andar, que não teve contato, a não ser quando o bebê com o vô, ela anda com o braço atrás, imitando esse vô. E quando ela começa, aprende com a mãe, a Maria Vicêncio, a fazer o barro, ela faz um bonequinho de barro, que é o vô, é a figura do vô, com o seu cotoco e com sua corcunda. A Ponciá, ela morava numa casa dessa terra dada, concedida pelo povo branco para os escravizados que haviam sido libertados, mas que continuavam trabalhando no campo com sua mãe Maria Vicêncio, que ensinou para ela a arte do barro. Ela morava com Luan de José Vicêncio e com seu pai, que aparece pouco ali. O pai acaba morrendo muito cedo na narrativa, então só fica o irmão, que os homens saíam para trabalhar fora, enquanto ela e a mãe ficavam trabalhando com o barro. Quando ela decide, com 19 anos, ir para a cidade, ela não se prepara, ela deixa esse bonequinho de barro que ela fez do seu avô na casa e a mãe fica muito triste. Quando ela chega na cidade, ela trabalha muito como empregada doméstica. Ela começa até a sentir uma coceira em certo momento na mão, como se fosse uma herança do vô. E a gente percebe que essa coceira na mão é a coceira de vontade de fazer o barro. E ela percebe que a vida na cidade é horrível, porque ela não tem condição nenhuma. E ela vai acabar morando, se casando com um homem que ela se apaixona, que trabalhava na frente do trabalho dela na construção civil. O casamento vai ser horrível, a Ponciela vai sofrer 7 abortos, ela não consegue mais pensar em engravidar, o relacionamento dela é péssimo. Ela decide, isso depois que ela já tem bastante tempo na cidade, mas em certo momento ela decide voltar para o campo e ela entra na casa onde sua mãe e seu irmão moravam, descobre que está vazia, porque o irmão ele foi para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele vai acabar trabalhando como faxineiro de uma delegacia e ele tem o desejo, o sonho de se transformar em soldado. Por quê? Porque ele conheceu o soldado Nestor, que era um soldado negro. Então ele acredita que existe na cidade igualdade racial, mas ele percebe que não tem. A Ponciá, ela
aprendeu a ler com uma missão de padres quando ela é criança. E o irmão só vai aprender a ler quando ele chega na cidade e ele tem o soldado Nestor como o seu mestre. E ele aprende a ler aos poucos porque ele quer se tornar também um soldado. Quando a Poncia volta e vê que a sua casa de infância está abandonada, ela pega a sua escultura de barro do vô e leva embora para a cidade de novo. E ela tem contato com a Nhenga Cainda, que é uma mulher muito velha que fala a língua, como o narrador mostra, que ninguém mais lembra porque veio da África. E essa Nhenga Cainda, que parece uma benzedeira, fala para Poncia que ela vai ainda encontrar a mãe e o irmão. A mãe vai atrás da cidade do filho e ela acaba encontrando o filho no final, porque quando o Luande já se transformando em soldado, ele pede para o soldado Nestor um dia para ele voltar para a cidade dele com a sua permissão de levar uma farda velha. Ele volta na cidade e a Yenga ainda fala: meu filho, você não é para ser soldado. E ele deixa o endereço que o soldado Nestor sempre escrevia no papelzinho com a Yenga ainda para que entregasse para sua mãe, caso ela fosse para a cidade. Então, com esse papelzinho, a Maria Vicência consegue encontrar o seu filho. E juntos eles conseguem encontrar a Poncia Vicêncio e eles retomam essa questão do barro. Dois outros personagens que são importantes aqui é pensar na Belisa, porque o Luande ele é levado pelo soldado Nestor para a zona de prostituição. E ele conhece a Belisa, que é essa mulher que tentou também sair do campo, ir para a cidade, trabalhava como empregada doméstica, juntou um dinheiro para conseguir comprar um lugar para ela, mas chega um momento que ela descobre que ela foi roubada do quartinho onde ela vivia. E ela só tinha uma pessoa que entrava. Quem? O filho da patroa dela, com quem ela deitava-se. E é uma cena bastante forte quando a Belisa fala para a patroa, e a gente tem acesso a esses flashbacks do passado, de que o filho da patroa havia roubado o dinheiro que ela estava guardando. A patroa, branca, ela aceita que o filho durma, tenha atos sexuais, relações sexuais com a Belisa, mas não aceita essa acusação. Então expulsa a Belisa. A Belisa vai acabar indo para prostituição. E ela tem um chefe que é o negro Climério. E o negro Climério, ele não se conforma, não gosta do fato de que Luande promete para Belisa que vai tirá-lo da prostituição quando ele se transformar em soldado. A Belisa chega a comprar vários panos e tudo de costura para costurar o enxoval dos dois. Só que um dia, quando o Luande está chegando para ver a Belisa, ele vê a casa da zona onde a Belisa morava pegando fogo, porque o negro Climério havia colocado fogo na casa, certo? Então, no final, o Luande, que está sofrendo muito, ele reencontra a mãe e os dois reencontram a Poncia. Um dia depois de ser soldado pela primeira vez, o Luande desiste e volta para a casa da família, para a terra da família, com a mãe e com a irmã, certo? Então, essas foram as 3 obras da PUC. E para finalizar, eu quero divulgar aqui os pacotes de redação que eu tenho do Enem, da UFPR, da UFSC e da UniOeste. O do Enem e da UFPR já estão divulgados, o da UFSC e da UniOeste serão divulgados em outubro. Me sigam no Instagram e também acompanhem o meu site. Muito obrigada pela participação e pela revisão. E, obviamente, tenham uma boa prova no final de semana e acertem todas as questões da PUC. Muito obrigada e tchau!